Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma parte do conteúdo do livro Rápido e Devagar. Agora chegamos no capítulo 29 e é um capítulo no qual ele traz uma informação interessante. Algo que acho que todos nós já percebemos, mas que ele vai trazer uma relação de estudos aí, de proporções e pesos, que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. Então ele coloca nesse capítulo a seguinte situação, que toda vez que nós avaliamos alguma coisa, a gente começa a atribuir peso às características dessa coisa. Por exemplo, se eu estou olhando um carro que eu quero comprar, eu começo a considerar qual é o consumo de combustível, se eu gosto da estética do carro, quantos lugares, para quantos passageiros cabem nesse carro, qual é o ano, qual é o valor de revenda. Eu posso olhar um monte de características, porém eu vou começar a atribuir pesos diferentes. Talvez para um carro que tem um baixo custo de manutenção, essa característica tem um peso maior para mim do que a estética do carro, por exemplo. Para outras pessoas, a autonomia desse carro, quanto ele gasta de combustível, pode ter um peso maior do que o número de passageiros que ele comporta. Enfim, ele diz que a gente dá pesos às características de tudo que a gente avalia, e não só de objetos, de coisas que a gente quer comprar. Pessoas, quando a gente está avaliando pessoas, a gente acaba também atribuindo peso às características das pessoas. Se é bonito, se é rico, se é simpático, a gente começa a atribuir pesos e uma característica tem mais relevância do que outras, na maior parte das vezes. Só que essa situação, ela de atribuir pesos, ela também se aplica quando a gente vai analisar situações que envolvam resultados. Eu quero investir em um negócio, eu quero fazer uma proposta de trabalho, eu quero, enfim, executar alguma coisa. A probabilidade desse resultado acontecer a meu favor, ou vamos dizer que dar certo aquele meu projeto, também é uma característica a qual eu atribuo peso. E acreditava-se, até algum tempo atrás, que esse peso ele era diretamente proporcional ao quanto essa probabilidade variava, ou seja, quanto mais provável eu ter sucesso naquele cenário, naquele projeto, maior o peso que eu dava para investir naquilo. E esse, por exemplo, é o princípio da expectativa. Esse é o termo que ele usa para definir. Só que fazendo estudos, eles perceberam e demonstraram que, na verdade, não é tão certinho, não é tão proporcional assim. Por exemplo, você vai investir em um negócio do qual ele tem 60% de chance de dar certo. Se você aumenta em 5% e ele tem 65% de chance de dar certo, ou seja, ganhou 5 pontos percentuais aí de chance, a gente considera, porém isso não é tão impactante quanto se eu dissesse que ele tem 0% de chance de dar certo e de repente ele começa a ter 5% de chance de dar certo. Os estudos mostram, as pesquisas demonstram que a gente dá um peso muito maior para aquelas coisas que começam a ter uma possibilidade de acontecer do que aquela que simplesmente tem uma variação. Porém, matematicamente, eu só aumentei em 5%, de 0 para 5 ou de 60% para 65%. Então, a expectativa era que eu atribuísse o mesmo valor, o mesmo peso a essas duas situações. Porque a variação é a mesma, 0 para 5 ou de 60 para 65. Porém, o peso, como ele não é idêntico à probabilidade, a gente acaba dando um peso para resultados improváveis muito maior. A gente dá esse peso em excesso. E é esse que a gente chama de efeito da possibilidade, que é a nossa capacidade quase que inata, ou a nossa característica, que não é tão controlável, de atribuir um peso excessivo para situações que têm uma baixa probabilidade de acontecer. Então, aquilo que antes até então não era viável ou não era possível, começou a ser possível, a gente dá um peso muito maior para isso. Um exemplo que a gente pode dar continuando aí na linha do carro, é que você talvez fique aí anos sem ter um seguro de carro, achando que nunca aconteceu nada, nunca valeu a pena, o valor do seguro era alto, mas até o momento que o carro do seu vizinho é roubado. E aí quando você começa a ver que, olha, aquilo que eu achava que era quase que impossível, porque eu estou há muitos anos sem ter problemas com o carro que justificasse, e eu vejo aquela
possibilidade de começar a chegar mais perto porque roubaram o carro do vizinho na garagem dele, você começa a dar um valor, um excesso de peso muito maior para aquela situação. E quando a gente começa a dar esse excesso de peso, é uma tendência natural que a gente começa também a querer investir até mais dinheiro para poder se proteger desse risco. Porque aquilo que era inviável de acontecer antes, agora é provável. E aí essa probabilidade ganha um peso excessivo. Então é dessa forma, né, que os seguros ganham dinheiro, que os seguros começam a vender mais. Porque para pensar. Se a possibilidade de dar errado fosse muito maior do que a possibilidade de não acontecer nada, toda seguradora ia quebrar. Eles trabalham exatamente apoiados, embasados na estatística, na probabilidade de nada acontecer com o seu bem, com o seu carro. A maioria dos carros, né, assegurados ou dos imóveis assegurados, eles não acontece nada, ou são prejuízos muito baixos. Então, aquilo que não acontece nada cobre os custos daquelas poucas situações em que acontecem. Só que, para quem começa a se enxergar a possibilidade de acontecer, dá um peso muito maior. E é aí que a gente está com uma tendência de até pagar mais caro pela segurança, para a gente poder se sentir livre daquele problema, a gente se sentir sem preocupação com aquele problema. Tem uma situação que eu me lembrei, que foi uma situação engraçada, já tem muitos anos, mas eu era ainda jovem, talvez na casa dos 20 anos ou até um pouco menos, e eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação de um corretor de seguro, e ele era alguém de banco e era um seguro de vida. E eu lembro direitinho, era a véspera de um feriado, não vou lembrar qual feriado, mas era uma quarta-feira e na quinta-feira era um feriado. E eu recebi uma ligação e esse corretor de seguros, ele começou a me oferecer um seguro de vida. Só que eu, com 20 anos, totalmente saudável, sem nenhuma expectativa, né, de que as coisas fossem dar errado, ou seja, eu não considerava possível uma falha, não tinha o menor interesse em adquirir aquele seguro. Porém, uma das tentativas do corretor de me convencer ele falou: o senhor vai viajar amanhã? Eu falei: vou viajar. E ele falou: então, o senhor não tem seguro e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu, naquele momento, entendi mais quase como uma ameaça, um agouro de que alguma coisa podia acontecer. Mas ainda não considerei uma possibilidade e não fechei o seguro. Talvez hoje, com mais idade, com mais preocupações, com uma cabeça que foca mais talvez em alguns problemas do que em soluções, ou, né, com uma perspectiva diferente de vida, talvez eu tivesse respondido de uma forma diferente aquilo que foi mais uma ameaça do que uma venda.